a partir do momento que houve a passagem da minha mãe, eu fiquei muito desacreditada, porque eu sou católica, mas Uhum. eu simpatizo com todas as religiões, só que eu fiquei um pouco desacreditada que naquele momento Deus havia fechado uma porta para mim. Aham. Então, eu tinha pavor quando as pessoas chegavam para mim e falavam: sua mãe cumpriu a missão dela aqui na Terra, era a hora dela, são os desígnios divinos. Eu preferia mil vezes que a pessoa sentasse do meu lado e não falasse nada e me deixasse falar. Uhum. Eu queria só falar. Eu lembro perfeitamente de um dia que eu liguei para a Adriana, nós ficamos mais de uma hora no telefone. A Adriana, ela não falou nada, só eu falei. Sabe? Porque eu queria desabafar, eu queria pôr pra fora. Uhum. Eu não queria consolo de nada. Ai, chegou o momento dela, ela cumpriu a missão dela. Poxa vida, né? Ninguém quer que. Eu tinha uma relação tão bacana com a minha mãe e a gente tava tão. Uma netinha de 4 anos, encantadora, no qual ela era super apaixonada. Ah, Deus, sério que você fez isso com a gente? Hoje o tema é um pouco diferente. É um tema considerado um tabu pela sociedade. E quando eu fiquei sabendo do projeto dessas meninas lindas que estão aqui à minha frente, eu fiquei encantada e automaticamente convidei para vir aqui falar sobre esse assunto. O Instagram delas, depois vocês vão dar uma olhada, é @filhas do amor e da dor. E por aí vocês já podem imaginar qual é o tema. E o tema é sobre morte. Ou seja, a gente foi falando muita coisa aqui, né, do que fazer enquanto vida. E hoje nós vamos abordar um tema um pouco diferente, que é essa questão da morte, né? O depois. E eu vou deixar elas contarem um pouco desse projeto para vocês. É Adriana Lívia e Paula Costa que encabeçaram esse projeto maravilhoso. E muito obrigada, meninas, por aceitar o convite de estar aqui para falar sobre algo que é um tabu ainda na sociedade e que eu, particularmente, já tinha um tempo que eu gostaria de trazer esse tema, que para mim isso deve ser conversado, isso deve ser falado. Então, muito obrigada por estarem aqui. E aí eu vou deixar vocês contarem como surgiu esse projeto, qual é a história de vocês, e aí a gente vai desenrolando esse tema. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente é um prazer, né, estar aqui neste espaço, agradecer a você a oportunidade de falar desse tema que é tão pouco falado. Uhum. Filhos do Amor e da Dor é um projeto, nós somos amigas, a gente tem muita história para contar com relação a tudo que a gente viveu até aqui, e o projeto não é diferente do que o nome diz, do que o nome sugere. É uma dor muito grande que fez com que a gente se aproximasse ainda mais, e junto com um amor muito maior, que é o que nos deu a vida, que é o amor das nossas mães. Nós perdemos as nossas mães. Eu não gosto muito da palavra perder, mas infelizmente quando a gente fala de morte, a gente associa a perda, né? Porque a gente deixa de ter aqui do nosso lado esse apoio tão forte, essa base tão grande que é as nossas mães. E foi assim que surgiu Filhas do Amor e da Dor, depois que nós perdemos as nossas mães. Mas, na verdade, eu e a Adriana somos da mesma cidade, né? Cidade de Luz. Eu conheci a Adriana, porém nós não éramos amigas. Uhum. E Através das filhas, né? sim, aí as nossas filhas se escolheram como as melhores amigas. Aí desde novinha estudam juntas. Aí isso fez com que eu e a Adriana cada vez mais criássemos os nossos laços. A Adriana, para mim, Luz hoje, ela é meu braço direito, minha rede de apoio, ainda mais depois que a minha mãe se foi. Uhum. Então, foi através das nossas filhas mesmo que a gente se aproximou e nos tornamos grandes amigas e passamos por tudo isso. E de onde surgiu esse projeto? Né? Qual foi
o insight que vocês tiveram para abordar esse tema no Instagram? O que acontece? Além de advogada, eu sou jornalista. E com a passagem da minha mãe, eu comecei a escrever muitos textos. Porque eu não queria esquecer, momento algum, o que eu estava passando, que minha mãe estava passando, o depois. Era uma forma que eu tinha de me expressar. Então, eu comecei a escrever bastante. Eu não sabia o que eu iria fazer com esses textos. Eu cheguei até a dividir com algumas pessoas mais próximas, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Até que veio também a passagem da mãe da Adriana. E quando você tem uma pessoa perto de você que passa pela mesma situação que você, a conversa flui. Então, o meu assunto e o assunto da Adriana era somente este. Era sobre a passagem das nossas mães, será que era o momento certo? Será que a gente não acudiu a tempo? E a gente começou. Aí acabou assim que, Adri, e aí? A gente foi vendo que falar sobre importa. Isso. A gente foi vendo que se apoiar nesse momento foi importante. Até o momento em que a gente não vive o luto, a gente não entende muito essa importância que tem de dar as mãos, de estar junto, de ser consolo, de às vezes mesmo distante você saber que você tem aquela pessoa que você pode falar sobre isso. Sem cansar. E a rede social, ela não se abre para isso, né? A gente viu que a gente se fez bem, eu ter a ela e ela ter a mim, para falar sobre a nossa dor. A gente sentiu um aconchego entre nós duas, porque às vezes as pessoas não gostam de falar sobre com a gente. As pessoas têm medo de chegar na gente e falar sobre o que aconteceu, assim como a gente tem medo de chegar e falar sobre outros assuntos que são particulares, mas que talvez a pessoa está ali tão interessada em partilhar com a gente. Então a gente viu essa necessidade de que a gente, juntas, a gente podia fazer alguma coisa em prol de outras pessoas que também estivessem lutadas. Porque o Filhos do Amor e da Dor, ele, apesar dele nos fazer bem, a gente sabe que a gente consegue fazer bem a outras pessoas desde o primeiro momento em que a gente colocou no ar esse projeto, esse arroba, que não é um simples arroba. Agora, olha que interessante. Você falou assim, Adriana, as pessoas não sabem o que é viver um luto se não passar. E eu concordo plenamente. E aí eu vou me colocar nesse lugar no seguinte sentido. Eu fico toda desconcertada do que chegar a falar, ou se não tem nada o que ser dito, para alguém nesse momento. Eu fico desconcertada. Talvez eu e a Adri, a gente possa discordar em relação a isso. Porque a partir do momento que houve a passagem da minha mãe, eu fiquei muito desacreditada. Porque eu sou católica, mas eu simpatizo com todas as religiões. Só que eu fiquei um pouco desacreditada que naquele momento Deus havia fechado uma porta para mim. Então, eu tinha pavor quando as pessoas chegavam para mim e falavam: sua mãe cumpriu a missão dela aqui na Terra, era a hora dela, são os desígnios divinos. Eu preferia mil vezes que a pessoa sentasse do meu lado e não falasse nada e me deixasse falar. Eu queria só falar. Eu lembro perfeitamente de um dia que eu liguei para Adriana, nós ficamos mais de 1 hora no telefone. A Adriana, ela não falou nada, só eu falei. Sabe? Porque eu queria desabafar, eu queria pôr para fora. Eu não queria consolo de nada. Chegou o momento dela, ela cumpriu a missão dela. Poxa vida, né? Ninguém quer que... Eu tinha uma relação tão bacana com a minha mãe e a gente tava uma netinha de 4 anos, encantadora, no qual ela era super apaixonada. Ah, Deus, sério que você fez isso com a gente? Entendeu? Entendi. Então, assim, eu não queria consolo, não queria aceitar que a hora dela havia chegado. Então, assim, eu queria que alguém virasse para mim assim: Paulo, realmente, pô, é pesado. É pesado. Eu sinto muito mesmo por você. São coisas que eu realmente tomei pavor e que eu não falo para ninguém mais. E você, Dri? É complexo de dizer né? O que eu vou te dizer é complexo de dizer para quem está passando por isso também.
Porque muitas das vezes a gente só quer um abraço, um olhar, um tô aqui do seu lado. Né? Não tem muita necessidade do que dizer. Como você disse que não sabe o que dizer, realmente faltam palavras, principalmente para nós que perdemos as nossas mães, né? Uma mãe é uma base que não tem ninguém que vai substituir, não tem palavra nenhuma que vai consolar a gente naquele momento. Mas uma vez eu fui numa celebração e o padre disse, não sabe o que dizer? Dê um abraço, ele vai falar muito mais do que qualquer palavra. Inclusive, na missa de 7º dia da minha mãe, a Paula estava lá do meu lado, ela vai se lembrar disso. O padre também disse sobre isso. Então, é realmente isso. A gente não espera muito. A gente sabe que não tem o que fazer. A gente agora tem que seguir. É difícil da gente aceitar, mas tem coisas que, às vezes, falar é pior, assim como a Paula disse, que ficaram traumas, né? Sim. De coisas que foram ditas para ela. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, porque tudo que chegava para mim, às vezes eu nem ouvia. Infelizmente, tem coisas que a gente, quando você tá ali no choque, né, no velório, você nem ouve. Mas a gente sabe, de cada olhar sincero que teve ali pra gente, de cada pessoa que tocou a gente de alguma forma. Nós somos da geração que nós éramos amigas das nossas mães. Então, assim, pra mim, porque, por exemplo, a mãe da minha mãe não era amiga da minha mãe. Sim. Mas eu já sou da geração de curtir com a minha mãe, viajar com a minha mãe, sabe? Aquela relação mais carinhosa. Então, por isso que eu acho que as pessoas têm a mania de falar assim, ai, é a lei da vida, né? Não sei o quê. Tudo bem, eu sei que realmente é a lei da vida. Mas quando você tem aquela presença forte, materna, carinhosa, um ninho cheio de amor, sabe? Aquilo, pra gente, é abrir um buraco e a gente cai lá dentro. E aí você tá falando assim, né? Essa questão de abrir um buraco. Sim. Tem muito aquela frase o seguinte, o tempo cura. Não cura. Não cura. Ele ameniza. Ele não cura. E nesta mesma posição que você me colocou agora, sobre a cura, sobre o tempo e sobre amenizar, vem os julgamentos. Em que sentido? Explica melhor. Por exemplo, eu perdi a minha mãe e um mês depois eu estava numa festa. Eu estava numa festa para poder ser grata às pessoas que estiveram comigo e até mesmo para eu poder me divertir um pouco, sair daquela bolha que eu estava vivendo. Porque eu tenho um marido, eu tenho uma filha, eu tenho amigos e eu precisava romper a minha vida. Eu precisava voltar a ter atividades que me pudessem fazer pelo menos um pouquinho de tempo bom. E isso gera julgamentos nas pessoas. Aí a pessoa começa a não dar importância para o seu luto. Então a pessoa já acha que você está ótima, já está curada. Que você já aceitou e que você está tocando sua vida, passou. Porque quando você abre essa brecha, a pessoa acha que está curada a ferida. Então, existe sim estes julgamentos, né, Dri? E é nesse momento que a gente trabalha ainda mais a empatia. Porque não é só quem vive que sabe o que passa. Quem está de fora entende, mas não viveu aquilo ali ainda. E às vezes existem esses pré-julgamentos, né? De que a pessoa está vivendo feliz na festa porque esqueceu, já passou. Mas o luto, ele é ingrato. A gente, às vezes, você está num dia ótimo, você está super feliz, você está realizada, a gente que tem as crianças, né? Que graças a Deus a gente tem as crianças, porque são uma base, um suporte muito grande para a gente continuar. Às vezes você tá ali feliz por um momento especial com uma criança, igual o mês de maio. Para mim, ele foi horrível. Foi meu primeiro mês de maio, né? O mês das mães sem minha mãe. Mas também é aniversário do meu esposo, é aniversário da minha filha. Então, assim, a gente precisa estar de pé para poder seguir. A gente precisa estar de pé. E pode ser que as pessoas vejam, nossa, lá é o mês de maio, primeiro mês sem a mãe dela, ela tá fazendo festa para a filha. Sim. Mas a sobre isso. gente começa a ter empatia
com relação a todas as pessoas que sentem aquilo que a gente está sentindo, porque tá doendo? Tá. Tá difícil? Tá, mas a gente tem que seguir. E vocês conseguiram seguir, né? Sim. Vocês conseguiram essa transição de uma forma tranquila. Muita Mais ou gente. menos. Mais ou menos. É aquela coisa, né? Aparentemente, né? Aparentemente. Mas vamos para o outro lado. Uhum. Porque tem pessoas que realmente não fazem essa transição. Parece que fica ali, vamos supor, você tem alguém que morreu e parece que a pessoa morre Sim. junto com aquela pessoa, Uhum. e aí não quer saber mais de marido, não quer Uhum. saber mais de Uhum. filhos, parece que a vida muda Sim. completamente. Ela perde completamente o encanto do que é transitar no mundo. Uhum. Vocês fizeram um processo diferente. Sim e não. Vamos lá. Porque, na verdade, eu pulei muitas etapas do meu luto. Uhum. Quem estiver assistindo depois, que É. não sabe sobre, né? Nós não somos estudiosas, né, do Nós- assunto, nem psicólogas, nem psiquiatras, somos só apenas pessoas que passaram, né, pela perda Trazendo de a uma pessoa experiência. especial. Sim, exatamente. Mas existem fases do luto. Uhum. Mas a maioria dos estudos mostram que elas não seguem uma linha cronológica do tempo. Você vive uma fase, vive outra, existe a raiva, ficamos com raiva de Deus, Nossa. né? Eu, apesar da minha fé ser enorme, fervorosa, eu não perdi a minha fé 1 minuto. Uhum. Minha mãe ficou no CTI, assim como a mãe da Paula também. Mas quando eu estava ali rezando, pedindo a Deus para deixar ela viver, para a gente ter mais oportunidade de realizar os nossos sonhos, e ela se foi, eu me vi ali, oh Deus, eu rezei tanto, eu pedi tanto. Mas aí vem a aceitação, né, de que a gente tem que entender que a vontade de Deus tem que permanecer. Então, a minha fé, ela ficou abalada, mas não me desestruturou. E aí a Paula continua falando sobre as Sim. fases, né, com a Porque questão aí, das que fases dela. aconteceu? O mês de maio, para mim, ele é extremamente traumático. Por quê? Eu perdi a minha mãe no dia 8 de maio, foi numa terça-feira. Na sexta-feira, eu tive que ir numa apresentação da minha filha na escola, Uhum. em homenagem ao Dia das Mães. E no domingo, que foi o Dia das Mães, foi a missa de 7º dia da minha mãe. Então, assim, o mês de maio, para mim, ele é terrível. É terrível. Então, assim, eu acabei que eu fui entrando num estado de choque, anestesiada, sabe, fora de si. Uhum. Eu estava completamente... Agindo por necessidade. Exatamente, agindo por necessidade. Aí, até que eu resolvi dar umas puladas nessas fases do luto. E quando foi no mês de novembro, eu vi o tanto que a minha dor estava me fazendo mal. Foi quando eu tive que ter a ajuda de um psiquiatra e um psicólogo. Pois é, então, você considera que pular essas fases prejudicou de Sim, alguma com forma? certeza. Porque, Raquel, o que acontece? Foi quando eu falei assim que quando a pessoa acha que você está tocando a sua vida normalmente, por exemplo, eu voltei a trabalhar, eu voltei a ir nas reuniões familiares, meus amigos e tudo e tal, né? Todos os compromissos que a gente tinha. Então, acaba que eu estava calando a minha dor, eu estava sangrando por dentro e rindo por fora. Uhum. E isso deu altos e baixos que me fizeram ficar completamente abalada psicologicamente, sem entender o que realmente estava acontecendo. Aí eu entrei realmente num processo depressivo. Se eu já chorava todos os dias, eu já chorava muito mais. E eu comecei a entrar numa paranoia, na verdade. Uhum. Porque eu comecei a ir ao cemitério todos os dias. Quando eu não ia ao cemitério, eu me sentia ocupada. Eu fiquei, assim, meio desestruturada. Vamos supor, eu estava um pouco fora da casinha, assim, digamos. Até que teve que ter a intervenção
né, da minha psicóloga e do meu psiquiatra, onde eu comecei a fazer a terapia e tomar a medicação. Vocês consideram que é importante essa ajuda profissional logo no início? Depende. Existem casos e casos, né? Eu não precisei de precisou. nenhuma ajuda. É. Uhum. Mas eu acho que falar sobre a morte, não só agora depois que nós perdemos as nossas mães, falar sobre a morte é muito importante. Eu acho que as pessoas tinham que dar uma relevância maior a esse assunto. Até por isso a gente resolveu colocar em pauta o Filhos do Amor e da Dor, porque a gente tem histórias diferentes. Sim. A minha mãe, inclusive, ela vivia falando sobre a morte, que já estava na hora dela, que a gente tinha que entender que lá era melhor que aqui, que ela ia embora mesmo, que todo mundo vai, que uma hora ia chegar a hora dela, que nós já estávamos criados, que o importante era a gente saber quem a gente era de verdade e seguir em frente. A minha mãe sempre falava comigo quando eu for embora. Uhum. Minha mãe escolheu a roupa. Minha mãe pediu para eu ir embora de batom, de unha feita. Então, assim, ela me preparava sem saber que estava me preparando. E ela falava com naturalidade. Com naturalidade. Eu vou embora antes de vocês e vocês têm que, sabe? Então, eu acho que isso fez com que eu conseguisse levar sem precisar de ajuda. Não que não seja necessário, igual a Paula tá falando aqui, né? Que ela passou lá em novembro, foi que ela viu que não conseguia seguir sozinha. Pode ser que isso aconteça, a gente não sabe. Porque chorar, a gente chora. Sempre. A saudade dói, não tem jeito, escorre pelos olhos mesmo. Mas pode ser que eu precise? Sim, mas por enquanto eu ainda acho que dá para levar sem uma ajuda. Mas existem casos e casos, né? Eu acho que a gente não pode colocar como uma afirmação precisa, não precisa. É porque o sentimento de culpa, ele tomou muito conta de mim. Embora eu estivesse com minha mãe todos os dias, eu almoçava com minha mãe todos os dias, eu ia tomar café com minha mãe todos os dias, e eu me culpava, porque como assim? Eu não via minha mãe ficar doente e eu não socorria minha mãe a tempo, então eu comecei a me culpar demais pela morte da minha mãe. E para mim foi muito traumático, porque no dia que eu levei ela para o hospital, eu ia até fazer uma viagem na segunda-feira, e eu falei assim, ai mãe, graças a Deus que a senhora tá indo pro hospital, agora eu vou viajar tranquila. Aí ela virou pra mim e falou assim, que viagem? Aí ali já me deu uma coisa estranha, eu já não consegui arrumar mala. Aí eu não sei o que aconteceu naquele momento, aí na parte daquele dia que minha mãe foi internada, eu fiquei com ela no hospital à noite e eu escutei um estouro dentro da minha mãe. E foi aí que eu saí correndo pelo corredor, fui chamar médico e tal. Então eu acho que aquele momento me traumatizou muito, porque eu acho que Deus me poupou de ver a minha mãe morrer na minha frente, digamos assim. Eu não estava preparada para isso, porque minha mãe sempre foi uma pessoa super saudável, sem vícios, alimentação ótima, uma mulher super saudável, lindíssima, estilosíssima e de repente, da noite pro dia, ficou doente e nunca mais voltou. Então eu acho que a partir daquele dia, em mim foi muito traumático, porque eu estava com ela. E eu acho realmente que tem um dedinho aí de Deus realmente me poupando. Direcionando. Sim, ele me poupou que ela morresse na minha frente aquele dia e me deu 10 dias para aceitar. Qual que é a definição de morte que vocês trazem? Por exemplo, tem pessoas que acreditam em vida pós-morte, outras não. Qual que é a definição para vocês hoje, depois de ter passado por isso? E tem alguma diferença do antes? Não, para mim não tem diferença do antes com o agora. Eu trago uma definição de que a gente ainda vai se encontrar. E eu acho que é bom a gente carregar isso, traz um aconchego para o coração também. E eu tenho um irmão que é espírita, nós todos somos católicos, minha mãe era católica, mas ela também gostava muito de frequentar a casa espírita. Segundo ela, o passe era uma paz. Então a gente cresceu indo na igreja católica, mas de vez em quando indo à casa espírita. É tanto que meu irmão
era espírita e nós não sabíamos, e logo depois que ele veio a realmente se definir como espírita. Então, existe aí essa ligação, né? Então, a gente acredita realmente que há a vida após a morte, que a gente vai se encontrar, que os nossos entes queridos estão lá em cima, estão esperando pela nossa passagem também. E eu acho que isso traz um aconchego, de uma certa forma. É assim como a Paula fala sempre, né? A gente é católica, acreditamos em todos os santos, em todas as Sim, Nossas Senhoras, mas eu acho que traz paz pensar Uhum. dessa maneira. E eu também. para você também é a mesma É, coisa? uhum. E tanto é que, com a passagem da minha mãe, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje em dia, eu quero ser uma pessoa super do bem, para eu poder ir direto encontrar com a minha mãe no céu, sabe? Umas coisas assim que a Uhum. gente pensa antes de falar, a gente respeita muito as histórias das pessoas. Eu sou muito ouvido, a Adriana também. Eu gosto de acompanhar, eu gosto colocar as pessoas para cima. Eu entrei nessa. Eu me curei espiritualmente. Eu precisei amadurecer, Uhum. Qual que né? foi o grande amadurecimento que vocês acreditam que vocês tiveram após essa esse fato, né, ocorrido? Eu falo assim, de virar e falar assim, realmente isso fez uma mudança significativa na minha forma de ver o mundo. Sim, na morte da minha mãe, minha chave virou. Porque agora eu não tenho mais a pessoa que vai me dar um puxãozinho de orelha. Uhum, Agora eu sou a mulher da minha família. uhum, Embora eu seja a caçula, eu não sou mais a caçulinha da mamãe, que uhum. vai levar o sermão e não sei o quê, né? Aquelas coisinhas de. Força uma maturidade, É, né? Mesmo que você não esteja sim, pronto, vai que agora é sim, com você mesmo. sim. Não, na minha vida foi um divisor de águas. Total. E, igual a gente falou no início, né, é um tema que não é falado. O Não. que vocês acreditam que precisa ser falado, né, ou até mesmo por onde iniciar essa conversa? O que vocês acreditam que é muito importante ser debatido hoje em dia? O respeito pelo enlutado, isso é muito importante. Muito importante. Você não pode tocar nessa ferida, sabe? Você tem que entender que aquela pessoa ali está passando por uma dor, por um sofrimento, né? Você não pode pensar que aquela pessoa está forte 100%. É proporcionar momentos leves, felizes, como eu e a Adriana a gente vai lá para casa, toma nossa cervejinha, sabe? Umas coisas É usar assim. os braços para acolher em vez de apontar Sim, o dedo, Uhum. né? exatamente. E ser de muita escuta, sabe? Porque é um momento muito doloroso, muito doloroso. De vez em sempre eu dou minhas recaídas. Não é É aquela coisa, né, fácil. eu não posso nem falar que eu imagino, porque Uhum. realmente eu não imagino, Sim, eu não não faço dá para ideia. imaginar. É o que eu falei com Sim, vocês, né, eu fico até é. desconcertada de Uhum, não saber como abordar. Eu sempre uhum, fico muito mais calada, eu não falo, uhum. não abro nem a boca. Ótimo. Mas igual você disse, o que que acontece depois que, né, da morte? Pra gente, é uma palavra muito forte que a gente evita falar. Uhum. Então, com o projeto, a gente também quer colocar isso em evidência. Não só falar para os enlutados, mas falar também para as pessoas que nunca viveram isso, assim como você está dizendo, você nunca passou por isso. Mas vem cá escutar um pouquinho sobre o que a gente tem para dizer, para que quando acontecer, porque infelizmente vai É a acontecer, única certeza que a gente tem, né, você acredito. saber como Sim, lidar. Porque eu acho que quando a gente conseguir mostrar para todas as pessoas tudo que a gente viveu, tudo que a gente conseguiu superar e que a gente ainda tenha a superar, a gente vai conseguir fazer com que haja um pouquinho mais de humanidade, amor, respeito, né, no mundo. Uhum. É só uma pequena contribuição para do que a gente pensa que pode oferecer. e obviamente que nós estamos aqui falando do luto materno, né? Uhum. Mas a gente vai tentar abranger todas as áreas do luto. Inclusive, a gente já recebeu É muitas muita mensagens. mensagem. Paterno, mãe que perdeu filho, perdeu irmão. A gente Vocês quer. consideram que é diferente? Sim, A dor, ela é diferente ou sim, a Acho que gente é a intensidade, né? é sim, diferente? sim. Uhum, com certeza. Sim. Apesar de, como se Uhum, diz, vocês passaram por uma fase, sim. né? Uhum, Vem outras fases depois, que uhum, são as pessoas que ainda vão. uhum, uhum.
É, e pelo que vocês estão escutando, inclusive das pessoas, Sim. tem diferença do que vocês viveram. Na verdade, a dor do momento é a que dói mais. Uhum. Né? Então, quando a gente recebe ali de uma mãe que perdeu um bebê, uma criança de 1, 2 anos, eu não consigo me colocar no lugar dela. Porque a minha dor ainda tá latejando tanto que eu sei que a minha tá doendo. Mas eu leio o texto dela ali, parece que eu penso assim, meu Deus Alivia. do céu. Não é? Será que a minha dor é maior que a dela? Mas eu acho que não tem, sabe? Não tem como a gente medir Não essa tem dor. comparação, ou Não. seja, cada um vive o seu. Sim, sim, É. sim, sim. E aí, realmente, eu concordo, igual você estava trazendo, né? Eu acredito que seja um processo de aprendizagem muito grande essa questão das pessoas aprenderem a respeitar. Sim. Aprender a respeitar o outro, a forma dele de ver, né? Do que ele está sentindo. E sair dessa questão do julgamento, tipo assim, eu sei exatamente o que é que você está Exatamente. passando, né? Eu e a Adriana, a gente se deu as mãos exatamente por isso. Porque enquanto a gente estava lá rindo, a gente estava chorando também. E tá tudo certo. Porque, Raquel, às vezes é chato você levar o assunto morte numa mesa de restaurante. Né? As pessoas não Não querem. deveria ter? É, deveria, mas assim, você vai tornar aquele momento desagradável para os outros? Eu não fiz isso. Em momento algum eu fiz isso, sabe? Porque deixa a pessoa desconcertada, aí um não sabe o que fala, o que deixa, né, o que deixa de falar, aí o outro já pensa assim, nossa, esse assunto de novo, mas eu estou passando por aquilo. Uhum. Então, assim, acabou que eu me calei, sabe? E eu decidi realmente a chorar e a desabafar mais sobre o meu luto com a Adriana, porque ela estava entendendo perfeitamente o que eu estava sentindo. E eu precisava também de fechar alguns ciclos, sabe? Porque isso, de acordo com a minha terapia, porque como eu que acompanhei a minha mãe, e eu que fiquei com ela, e eu que ajustei tudo, eu tive que fechar alguns ciclos, assim, tenebrosos. Vou te dar um exemplo, tá? Eu fui atrás da pessoa que fez a tanatopraxia na minha mãe. Uhum. Lá na nossa cidade tem a funerária e eles trabalham com a tanato. E eu, muito preocupada, eu sou virginiana e eu sou extremamente exigente. E eu queria, assim, que minha mãe estivesse impecável, né, linda, tudo mais, não sei o quê. E uma mãe de uma amiga minha, que também faleceu, na época ela me contou que a mãe dela veio completamente nua e sem nenhum pano por cima. Eu nem sei se eu posso estar falando isso. Pode. Pode? Acredito que sim. É. Aí, não, sim, eu posso por ela Sim. não tem problema, eu não sei pelo. Sim, tranquilo. Sim. Aí eu comecei a ter umas coisas na minha cabeça, que, por exemplo, minha mãe era super vaidosa. Então, eu queria. Uma busca de respostas Sim, que ela não viu, não eu não sabia como vi. que tinha acontecido, né? Então, através da minha psicóloga, ela falou: então, vamos fazer o seguinte. Você vai atrás da pessoa que fez a tanato na sua mãe, e como a minha cidade é pequena, ela vai saber claramente quem é minha mãe. Aí eu cheguei lá, aí na hora que o dono da funerária chegou, aí ele já, aconteceu, né? Tipo, outra pessoa morreu. Eu falei, não, calma, que eu já tava chorando, né? Aham. Aí a pessoa veio, super carinhosa. Aí eu perguntei tudo que eu queria saber. E ela me contou tudo. E eu saí de lá, alívio. Minha mãe não veio sem roupa. Minha mãe veio, tipo, com as mãos amarradas, porque Belo Horizonte até a luz tem uma curva da Uhum. roda d'água. E eu ficava preocupada, meu Deus, será que minha mãe ela veio balançando, né? Porque a pessoa que está dirigindo ali, ela está tão acostumada com aquilo, né? Tanto faz. É a profissão da pessoa. Uhum. Ela não tem culpa nenhuma. Mas para mim, né, é o amor da minha vida que estava ali. Então eu queria ter essas respostas para eu ficar em paz. Então eu fui atrás disso. Tanto é que eu deixei de frequentar todos os dias o cemitério.
Eu já não tenho tanta culpa mais. Você foi passando aí por um processo. Fui. Foi fazendo algumas Fui. mudanças. Eu fui me curando aos poucos. Uhum. Porque eu chegava, por exemplo, a usar as roupas da minha mãe, sabe? Uhum. Tudo bem que eu peguei algumas roupas com etiqueta e tá tudo bem, mas assim, eu entrei numa paranoia mesmo e numa saudade, né? Uma saudade do cheiro, uma saudade da voz, sabe, daquela pessoa. Ai, que incrível que ela é, que saudade que eu tenho dela, sabe? Uhum. Aí eu comecei a fechar os Fechar e ciclos. seguir em frente de Sim, forma diferente. sim. Tanto é que no Dia das Mães, eu liguei para Adriana e falei, Dri, eu vou comprar as flores aqui para as nossas mães e eu vou hoje ao cemitério, porque eu não sei se eu vou conseguir ir no domingo. Uhum. Ela falou, não, tudo bem. Aí eu fui, né? Coloquei as flores para minha mãe, para a mãe da Adri, mas quando foi no domingo, eu consegui ir. Porque assim, a gente não consegue saber como que a gente vai estar. Uhum. Sabe? Então, é um processo que ele é muito complexo, Raquel, muito complexo. Quer dizer, eu não vou falar que eu imagino, porque eu não imagino. Eu estou Mas escutando aqui, é né? muito complexo. Mas assim, o que eu percebo Uhum. também que são experiências diferentes, Sim, são formas assim de sim. vivenciar completamente diferentes. Uhum. E o que me leva a reforçar aquilo, da questão do respeito, da questão de sair do julgamento sobre o que a pessoa está vivendo, Exatamente. porque é ela. E aí entra também nessa questão de, se você não está dando conta, procura uma ajuda, né? Sim. Para realmente começar a fechar ciclos Uhum. e seguir em frente, né? E vocês colocaram muito na questão que as filhas uniram. E como dizer isso para a criança? Isso é falado abertamente? É falado como estrelinha? Como trazer isso para as meninas, por exemplo? Eu vou compartilhar com você uma experiência que talvez sirva até para o pessoal que vai assistir depois não fazer. Porque eu acreditei que fosse um acalento para mim dizer para a Alana que a vovó virou uma estrelinha. Uhum. E hoje, todos os dias, ela sai lá fora, olha para o céu, oi, vovó. Isso para mim é dificílimo. É muito difícil. Então eu acho que assim, não se deve fazer isso, sabe? Tem que falar a verdade. Eu falo a verdade, ela sabe a verdade, mas ainda dói Uhum. ver ela fazendo assim. Porque o que que acontece? A criança é inocente, ela é pura, ela entende que é uma estrelinha, tá brilhando, é iluminada, é a vovó e tudo, mas não é o certo. No Uhum. meu ponto de vista, não é o ideal. Eu não devia ter feito. Uhum. Mas é pra ela um acalento? É, porque eu choro. Eu vejo ela fazendo isso, eu choro. Ela não chora, ela sorri, ela manda beijo. Então, assim, até certo ponto, ela é legal. Mas do ponto de vista que machuca pra gente que, né, sabe da situação, sabe que não é bem assim, não é legal. Eu já não falei. Uhum. Eu falei e não falei. Na verdade, ela fala assim, cadê a vovó Maninha? Tá internada? Algumas coisas assim. Mas ela sabe que a vovó Maninha partiu. Uhum. A vovó Maninha não está entre nós. E tem um fato muito curioso. Que um dia estava a Alana e a Laura lá na minha casa. Elas têm uma mesinha e elas estavam brincando, não sei o quê. Eu tava fazendo as minhas coisas na mesa. Elas são muito obedientes, muito quietinhas assim, então eu Tranquilas, consigo né? trabalhar enquanto elas estão divertindo e conversando e tal. E eu tô lá fazendo as minhas coisas, de repente a Laura e a Lana começaram a falar sobre as avós. Ai, vamos rezar para nossas vovós que estão lá no céu, elas estão juntas e não sei o quê. Eu fiquei em estado de choque com aquilo. Eu queria que elas continuassem falando, para eu conseguir pegar o celular e gravar para eu mostrar para Adriana, só que qualquer movimento naquela hora seria suspeito e elas poderiam parar. Mas eu consegui. E assim, elas conversando, normal, trocando uma ideia, que a vovó tá lá no céu, que elas estão juntas, elas estão Qual que é a bem. idade delas? 4 anos. As A duas Alana têm já 4. fez 5. 5 e 4. Mas fez agora, em maio. Isso quando aconteceu, as duas tinham 4.
Aí eu falei, meu Deus, que inocência, sabe? Mas a Alana sabe. A Laura também sabe. Assim, ela fala que nunca mais vai ver, Uhum. que tá com saudade. Então, assim, ela sabe que não volta mais. Isso ela já tem convicção. E eu até estou preparando para levar ela ao cemitério. Não sei se a idade é a correta, se deve ou se não deve, mas ela tá curiosa. E eu acho que não sei se existe, né, um momento certo. Se o momento é quando ela quiser, se quando ela se sentir preparada, ela vai Mas me dar além sinais, de você, né? como mãe, quando a gente for fazer uma live, nós vamos perguntar isso para um psicólogo. Com Se certeza, deve ou né? se A não gente deve. precisa. Ela tá curiosa já, ela quer saber. Porque eu acho que talvez seja bem Cedo ainda, né? para entender assim. É bem interessante porque tem várias linhas, né? Sim. De psicologia, né? Na questão aí do entendimento. Alguns entram para uma linha que sim, outros entram para uma linha que não. Eu penso que, na verdade, talvez é ela que vai mostrar pra gente quando ela tá preparada ou não. Porque, como eu te disse, ela não chora. Ela não tem essa emoção, né? Esse sentimento à flor da pele. Ela tem saudade, ela tem vontade de ver, ela às vezes fala que tem vontade de conversar, mas fica por isso. Mas uma coisa a Laura sabe. Quando eu estou chorando, a Laura vira para mim e fala assim: é por causa da vovó Maninha? A Alana também. Entendeu? Então, assim, ela sabe que a vovó Maninha realmente não vai voltar. E ela pegou os mesmos hábitos que eu, porque só mora eu e Laura, né? Meu marido mora em Belo Horizonte, como eu te contei. E eu fiz um altar na minha casa para minha mãe. Enchi de fotos da minha mãe. E eu criei o hábito, né? De acordar, ir lá conversar com ela, acender vela. Eu sei que talvez isso não seja bom ou ruim, mas para mim me faz super bem. Ou seja, para você faz bem. Super bem. Raquel, se você quiser ficar uma tarde comigo falando sobre a minha mãe, vai ser a melhor tarde da minha vida. Eu amo falar da minha mãe, eu amo lembrar da minha mãe. Então, eu fiz isso mesmo, enchi minha casa de foto da minha mãe. Então, assim, e a Laurinha criou esse hábito também. E aí, vovó? Benção, vovó? Porque na minha família é muito tradicional. Então, a gente sempre pediu benção aos avós, para os pais, né? Da nossa época. Isso. Eu abençoo a minha filha, eu ensino minha filha a me pedir benção e tal, não sei o quê. E ela já chega lá na casa do avô, né, no caso meu pai, e fala, benção, vovô. Aí, quando chega na minha casa, que ela vê as fotos, benção, vovó. Aí sai correndo. Sim, coisas pequenas que dói no fundo, lá no fundinho, assim, dá aquela dorzinha, mas você saber que a sua filha talvez tenha ou não uma imagem da avó, É importante não deixar apagar isso da também. memória delas, né? Eu não quero que a Laura esqueça a vovó Maninha. Eu não quero. Você fez algo parecido, Adriana? Essa Não. questão? Não. Não. No momento que a minha mãe estava no CTI, né, que foram 15 dias, eu tinha um oratório em casa. Eu ganhei muitas imagens, muitas imagens. Minha mãe era devota de São Jorge. Eu acho que ganhei 2 ou 3 São Jorge. Ganhei Nossa Senhora Aparecida. E aí eu colocava lá uma foto dela. Essa foto eu não guardei no álbum, ela fica por ali. Sempre que eu vejo ela, tá por ali. Mas fotos assim em oratório, igual a Paula fez, não, porque é muito forte, né? Mas é lindo. Muito Adriana. É lindo demais, ó. A prateleira lá, cheio de fotos da vovó Maninha. Eu ainda assim, eu choro muito, sabe? Então, assim, eu acho que se tiver ali, toda vez que eu passar, eu vou rezar, eu vou chorar. Então, eu prefiro, na hora que eu quiser ver, eu sei onde tá, vou lá, pego, olho, mas... Ou seja, é muito interessante, né, de escutar. São duas pessoas que se uniram e que têm pensamentos diferentes, são formas de viver diferentes. Cada uma tem o seu processo. Algo que faz bem para Paula não faz tão bem para você Não. e vice-versa. Não que eu não goste de ver, eu gosto de ver. Eu tenho vídeos, muitos, da risada, né? Da conversa, da voz. Eu gosto de ver, mas não é todos os momentos. O dia que você tá mais frágil, às vezes você não consegue visualizar muito, não. Mas o dia que você tá com muita saudade, você tem que ir lá, né? Então tem que ter essa memória, ela tem que ser preservada, acho que até dentro da gente também. Nunca a gente vai esquecer, mas
volta e meia ali, dá uma olhadinha, faz bem. Eu escuto muito, às vezes, as pessoas falarem assim, vamos supor, morreu alguém hoje, né? E eu escuto as pessoas comentarem, a ficha ainda não caiu. A ficha dessa pessoa ainda não caiu. Tem muita gente por perto, o bicho vai pegar quando as pessoas começarem a seguir seu caminho, né? Porque entra muito aquela questão de, né, de tá muita gente próxima todo dia e de repente cada um vai seguindo a sua vida. Isso realmente é verídico? No meu caso, Parece não. que assim, anestesia, realmente a ficha não cai, ela cai tempo depois. Então, desculpa ter te interrompido, Raquel. Não interrompeu, não. Não? Não. Então, sobre essa questão de, a ficha não caiu. Ok, eu fiquei anestesiada, em choque. Porém, esse distanciamento das pessoas não aconteceu comigo. Uhum. Tanto é que eu falei, eu honrei os compromissos que eu tinha, eu fui em festas, eu encontrei com as minhas amigas, eu viajei, eu dei sequência à minha vida. Eu me isolei, obviamente, durante um tempo, eu não queria atender ligação, eu não queria ligar para ninguém, eu não queria escutar nada, eu queria ficar deitada na minha cama, eu me permiti estar sabe, é tipo um Recolhimento. feto, sabe, naquela posição fetal mesmo, ali daquela perda, eu me permiti, eu me entreguei total à dor. Só que eu tenho uma filha de 4 anos que eu não posso fazer isso. Eu tenho um trabalho. Não é assim que eu tenho, né, que eu precisava reagir. Uhum. Talvez se eu não tivesse ninguém, eu estaria lá no fundo do poço até hoje. Sabe? Como a gente escuta, inclusive, relatos. Uhum. E o que te impulsionou, Paula, a retomar sua vida? Eu falo claramente, a minha filha, meu marido, os meus amigos, sabe? Então, assim, eu realmente, eu fiquei, eu tive muito apoio, Uhum. tive. Nesse ponto, eu tive. Então, isso eu não posso, né, Dri? Mas uma coisa, eu acho que você vai concordar comigo. A ficha cai todos os dias. Todos os dias. Quando você fala de quando que a ficha cai, cai no velório, cai depois que você chega em casa. A ficha vai cair quando voltar na casa da pessoa, no caso que a minha mãe não morava comigo, né, nem a da Paula. Quando você voltar na casa dela, que ela não estiver lá, a ficha vai cair, não. A ficha cai todos os dias. Quando você tá numa coisa simplesinha que você lembra daquela pessoa, você, poxa, ela não tá aqui. Uhum. Então, acho que todos os dias que você faz alguma coisa que lembra, né, no caso da minha mãe, Iralva, você, poxa, ela não tá aqui. Então, aí a ficha cai de novo. Então, todos os dias ela cai. E olha que engraçado, as flores favoritas da minha mãe eram as orquídeas. E mesmo com a minha mãe viva, eu já tinha feito um orquidário na minha casa. E quando eu mudei para essa casa nova que eu moro hoje, a minha mãe me presenteou com uma orquídea. Raquel, a orquídea para mim, ninguém pode nem tocar naquela orquídea. É a mais linda, ela floresce o ano inteiro. Olha que interessante. E eu tomei uma paixão enorme pelas orquídeas. Enorme. Porque era uma coisa que minha mãe amava. Assim, quando a gente é mais jovem, a gente nem dá tanta importância à planta, né? Diz que quando a gente tá ficando mais velho, a gente gosta bastante de uma plantinha. Acho que eu cheguei nessa fase. Por exemplo, no meu casamento, quando eu fui casar, a minha mãe pediu a decoração toda de orquídeas. Porque ela amava as orquídeas. Ela era apaixonada, tinha não sei quantas orquídeas na casa dela. E mesmo antes dela falecer, eu comecei a cultivar este hábito. Foi quando eu fui morar em casa. E antes eu morava em apartamento. E quando eu mudei para essa casa, minha mãe me deu uma orquídea. Então agora, e depois da passagem da minha mãe, aí que eu sou a louca da orquídea. Eu não posso ver uma orquídea. Gente, interessante escutar falando isso de orquídea, abrindo um parênteses, uma coisa, um comentário meio que fora de contexto. Eu sempre ganhei orquídea de presente, né? Parece que é a flor que as pessoas presenteiam. Minhas orquídeas sempre morriam. Não ficava uma semana na minha casa. E no dia da mulher, dia 8 de março, né? Eu ganhei uma. Gente, ela tá linda até hoje, só que eu mudei o lugar dela. Elas gostam de luz, mas não então pode por pegar isso. sol.
Elas Ela não tá gostam. perfeita até hoje. Eu tô assim, gente, o que que Uhum. aconteceu? Gosta de sombra, mas precisa da luz do sol. Isso, é. Não, aí eu cheguei num ponto, assim, que é um conforto pra mim, sabe? Você sabe, né, Adri, o ciúme que eu tenho das minhas orquídeas. Quando eu vou receber na minha casa, eu até tiro a cadeira, assim, que fica perto delas, pra ninguém Nem encostar. encostar. Eu já aviso pras crianças, gente, vocês não passam ali não, porque as orquídeas da tia Paula. Enfim, eu acordo super cedo, primeira coisa que eu faço é ir lá conversar com as minhas orquídeas, ver se tá tudo bem. Eu limpo Mas isso faz bem, até pra super. planta. Sim, Isso faz bem até sim. pra planta. E assim, e é uma foto. Aquele momento que eu tô ali, eu penso demais na minha mãe. Uhum. Nossa, é o meu momento de lembrar ela, assim, com. Ou seja, a ficha cai todo dia. É, a ficha Todo cai todo dia. dia. Eu Todos sinto os saudade né, da gente comentar juntas, porque me Falar mandava sobre foto. tudo, né? Paula, olha que linda dessa orquídea que chama Wanda, que é uma espécie de orquídea. Aí já fui eu lá atrás para comprar umas Wandas também, para colocar lá em casa, para florir. Ou Aí, seja, vocês contaram toda essa história uhum. de vocês, né, de todo esse processo e surgiu esse projeto. Qual que é o objetivo real do projeto no Instagram? Quer falar? Então, Filhos do Amor e da Dor, como a gente disse, né? Ele nasce desse amor intenso que vai ser para sempre e dessa dor que parece que nunca passa. Então, a gente quer levar através do Instagram e posteriormente também através do YouTube. A gente também vai fazer um canal. A gente já tem um canal no YouTube, mas a gente ainda não está movimentando muito por lá. Mas a intenção real é essa, é fazer esses momentos assim de bate-papo, como a gente está fazendo agora com você, para mostrar um pouco sobre não só quem somos nós, Adriana Lívia, Paula Costa, nem só sobre a nossa história e sobre o que a gente viveu, mas sobre a possibilidade de conseguir continuar mesmo com o coração dilacerado. Ou seja, criar uma rede de apoio. Uma Sim. rede de apoio. Sim. Nós queremos falar com pessoas entendidas do assunto, Capacitadas. porque nós não somos, como eu já falei, nós não somos capacitados para nada. Porque para a morte ninguém está preparado. A gente só tem uma história para contar. E são histórias que eu tenho certeza que ajudam, já ajudaram e vão ajudar muitas pessoas. Então é um projeto que a gente não pode deixar tanto de homenagear as nossas mães, de manter viva a memória delas, falar delas e falar para tantas outras pessoas que estão passando por esse momento e que às vezes estão ali na internet e encontram humor, encontra filme, encontra história de amor, encontra tudo, mas não encontram um alento, né? Não encontra uma palavra, porque eu acho que assim, tudo na vida, quando você está passando por um problema de relacionamento, com qualquer tipo de relacionamento, quando você encontra alguém que está passando por uma coisa igual, a gente tende a unir Sim. a ele. Então, a gente está aberta a isso, a essa união. Todas as mensagens que são enviadas para nós no direct, a gente responde, a gente conversa, a gente já tem uma lista de conexões, a gente já tem pessoas que estão conectadas conosco, que vão fazer parte desse nosso trabalho. Então, a gente é só uma formiguinha por enquanto, mas a gente pretende ser grande. Sim. A gente quer levar amor para as pessoas. E a gente quer mostrar para as pessoas que nós estamos aqui, ó. E do mesmo jeito que fez bem para mim e para a Paula estar juntas, eu tenho certeza que vai fazer bem para outras pessoas também. Então, o maior interesse é esse. É levar amor, é levar conforto, consolo, uma alegria. Olha pra você ver. E criar uma rede de O papo apoio. não foi nem fúnebre. Né? Eu e a Adriana, a gente dá muita risada quando a gente vai fazer os vídeos, porque ela é uma super comunicadora na nossa cidade, então para ela isso é fichinha. Agora meu Deus, para eu pegar o celular e fazer é difícil. Então a gente ri, né, Dri? As nossas reuniões são deliciosas, os nossos encontros. Então está fazendo muito bem para nós. Muito e o mundo bem. precisa disso, né? Falar sobre tudo. Sim. E saber que às vezes, mesmo você estando ali com um monte de problemas, você tem que conseguir levar. Não é só a morte que paralisa a gente, né? Tem muitos outros problemas que também paralisam. Assim, enquanto vocês estão falando, né? Aí eu tô pensando assim, às vezes as pessoas estão pensando, mas o que 1% melhor tem a ver com isso?
Você precisa se curar 1% que seja todo dia, né? Você precisa ali fazer um processo de trilhar um caminho para sair dessa também, né? E para melhorar. Então, é um processo contínuo, diário, igual você falou, a ficha cai todos os dias. Sim. Se chegar um momento que você vê que a ficha caiu, mas você consegue dar um passo adiante, você já tá 1% melhor. Sim. É um divisor de águas. Uhum. É um divisor de águas. Ou você se torna pior, ou você se torna melhor. Uhum. Não tenha dúvidas disso. E eu escolhi o caminho do amor, obviamente. Claro. Tem que seguir, né? Porque com a dor a gente já aquela coisa, convive diariamente, né? É. Sim. Eu tô falando que tem, mas não é que tem. É preciso, É né? necessário. Algo que a vida Uhum. né? Pede. Tá aí. Uhum. Uhum. É a única certeza que a gente tem, gente. É a morte. É a Bom, única. gente, tá chegando ao fim. Pode ficar aqui mais um tempo que eu vou puxar vários outros assuntos. Só que eu sempre gosto de fazer uma pergunta no final das pessoas que eu convido e é um pouco fora do que a gente está conversando e até todos os assuntos são... Essa pergunta é fora de todos os assuntos que a gente conversa aqui, né? Imagina vocês pequenininhas, tá? Na idade da filha de vocês, 4, 5 anos. Então, você, Adriana, com 5 anos, você, Paula, com 4. O que essa menininha diria pra você hoje? Vixe, pode. Eu sou muito guerreira. Sou muito guerreira. Emocionou. Muito. É difícil falar, hein? Pode pensar, produção? O que ela diria pra você? Primeiramente, não chora, né, mãe? Olha lá. Só falar em criança. Ai, a minha pequena me emociona, tá? Muito. O único dia do mês que eu gosto de maio, que eu super celebro, que eu amo, é o aniversário da Alana. E olha, outra coincidência. O Carlos, que é o esposo da Adriana, o aniversário dele é 7 de maio. É 8 de maio, o dia, É que, 8 de dia que maio. a mãe dela faleceu. São coincidências, né? Uhum. Mesma coisa, mesma história. Mesma coisa. Por isso, Seja essa união forte e forte, corajosa. né? Seja forte e corajosa. Acho que sim. É o que ela te falaria. A minha, com certeza. Seja guerreira, né, no caso, que ela teria que falar pra mim. Seja guerreira. E se for o contrário? Se for você hoje ter que dar um conselho pra ela, o que você falaria? Aprenda desde cedo a respeitar as pessoas. Nunca desista dos seus sonhos. As duas emocionadas, gente. Ai, Eu sou um turbilhão. Eu já tô segurando Choro mais, fácil. porque eu tô medicada, digamos assim. Não, eu choro fácil. Deixa pro pessoal aí, mais uma vez, o Instagram, né? Eu Isso, já coloquei Dri. no início, deixa novamente. É @Filhas do Amor e da Dor. A gente tá no Instagram, no YouTube. E a gente conta com vocês lá. Não é só de lágrimas que vive esse Instagram, tá, gente? Eu estou emocionada. E agora nós vamos entrar numa nova fase. É. Nós vamos aparecer coloridas. Porque o Instagram de Coloridas. vocês até hoje é preto e Isso, branco. aham. São fases assim Aham. como do luto, né? A gente precisava se apresentar, a gente precisava a nossa falar da nossa história. história, falar da nossa dor. Para quem ainda não acessou, para quem não conhece, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem o momento que a gente viveu ali de CTI. A gente ainda tem muito que falar sobre isso, porque acolhe também aquelas pessoas que passam por isso e a gente não imagina quão sofredor é aquilo ali, quão A gente fez quão início, complicado é. meio, sem fim. Uhum. Então, assim, nós contamos quem é a Paula, quem é a Adriana, o Isso. que aconteceu com a Paula, o que houve com a Adriana, como a gente se uniu, como surgiu o projeto. E agora que nós já contamos essa parte dolorosa da nossa vida e que a gente conseguiu colocar em prática o nosso projeto, que é uma vitória muito grande para nós. Se parar para pensar, duas
duas jovens mocinhas, né? Digamos Duas assim, meninas de 40 duas jovens anos. senhoras de 40 e poucos anos. E né, a perda que a gente teve é a gente ter essa coragem de colocar a nossa cara na Falar internet. sobre não é fácil, né? Não. É tanto que são poucas as pessoas que falam, né? Não é só por conseguir falar e emocionar diante de câmera, que tem coisas que as pessoas não fazem, não falam, não demonstram. Mas, enfim, a gente agora vai colocar o nosso perfil na fase atual nossa, que é aquela que a gente levanta a cabeça, segue em frente, a gente tem um objetivo, a gente tem um foco e a gente começa agora as nossas conexões. Meninas, muito obrigada por ter topado vir aqui gravar esse episódio. Agradeço de coração. Desejo muito sucesso nesse projeto. Tem muita coisa ainda para crescer, para vir. É muita novidade aí pela frente. E eu espero que as pessoas comecem realmente a se abrir, a falar, né? Mesmo as pessoas que ainda não passaram por isso. Acredito que é uma forma... Não acredito que exista preparação. Só que existe aí, igual você falou, que a sua mãe, ela foi amenizando a história, né? Sim. Talvez exista isso. Cada um passa pelo seu processo. Raquel, a gente que tá se sentindo super lisonjeada de estar aqui com você, essa mulher forte, inteligentíssima. Gratas pela oportunidade, Nossa, tá? De estar falando aqui sobre esse nosso projeto. Depois voltamos aí numa outra fase, né? Sim. Então, falamos da primeira fase, depois a gente volta aí para uma segunda Sim, fase. Já vamos terceira marcar fase. aqui um compromisso com você, né? De falar sobre a sua área de atuação também dentro do que a gente faz. Está Exatamente. convidado para quando a gente fizer a abertura Obrigada. dessas conexões, ir à luz, né? Com certeza. Obrigada. Convite Pode tá contar feito. comigo. Obrigada, Raquel. Pessoal, até o próximo episódio. Aguardo vocês. Tchauzinho.